isso. Por isso nós o abençoamos, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor quer falar através dela. Usa a tua filha, Pai, nessa noite, nesse lugar, não só para nós aqui, mas em todo lugar que essa palavra chegar. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigada. A paz do Senhor, boa noite. A Igreja Batista da Paz de Contagem, lugar que a gente realmente sente paz, né, quando chega. Eu não me dou muito bem com vídeos, não. Acho que eu não fico muito bem nos vídeos, mas amém, né? Que o Senhor possa usar todas as ferramentas para alcançar vidas. Possa usar todos os vasos para alcançar vidas. E para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês nessa noite, né? Eu só tenho mesmo que agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio. Vamos fazer mais uma oração? Gostaria que você baixasse sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Querido Espírito Santo, nós estamos na tua casa, a sua casa que é chamada casa de oração, aonde nós nos encontramos para buscar a tua face, a tua presença, ouvir a tua palavra. Mas sem ti nada podemos fazer. O Senhor Espírito Santo foi dado à igreja para nos conduzir em vitória, em sabedoria, em discernimento, em direção. E nós te pedimos nesta noite, nos dirige, Pai, por misericórdia, porque o Senhor sabe, conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Precisamos de Ti para tudo que vamos fazer. Deus, principalmente para fazer a Tua obra, principalmente para prestar serviço ao Senhor. Nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Nós precisamos que o Senhor olhe para nós e veja o sangue de Jesus derramado sobre nós, para que nós possamos ter a graça de receber o dom do Espírito Santo, o dom da palavra, o dom, Deus, de transmitir aquilo ao qual o Senhor quer falar às tuas ovelhas. Que não sejamos nós, ó Deus, mas que seja o Senhor, que é o dono da igreja, que é o cuidador da igreja, que é aquele que se deu pela igreja, possa cuidar de cada ovelha aqui neste lugar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Amém? Vamos ler. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, e então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Ele percorria toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E, aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças.
suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Glória a Deus, palavra maravilhosa. E o Senhor tem muito a nos falar nesta noite. Vocês repararam que as Sagradas Escrituras, do início ao fim, traz muitos ensinamentos que envolvem água, tempestade e vento. Vocês já repararam, né? Vamos começar lá em Gênesis. Diz a palavra de Deus que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre o caos. Então, aí já está falando de águas, né? E nós vemos que, lá na história de Moisés, quando Moisés tirou o povo do Egito, guiado por Deus, aconteceram vários milagres e situações assim, que a gente fica pensando, meu Deus, era um susto atrás do outro, né? Rio virando sangue, primogênito morrendo. Mas o que mais marca quando fala de Moisés são duas coisas. Eu não sei com vocês, mas comigo é quando a mãe dele colocou ele nas águas, né? Fez lá um cestinho com betume e colocou ele nas águas, e quando ele ficou de frente para o mar. Não é isso que você lembra quando fala de Moisés? E todos esses dois eventos envolviam água. E eu fiquei pensando, Senhor, o Senhor quer ensinar mesmo a gente com essa coisa da água, da natureza, da água. Né? O Senhor está sempre citando eventos e milagres que envolvem água. Quando Josué estava quase chegando na terra prometida, ele tinha que atravessar o rio Jordão. E o rio estava muito cheio. Não tinha como atravessar com aquele povo se Deus não fizesse um milagre ali novamente. Por quê? Porque aquela já era a segunda geração. Porque a primeira geração que havia visto o mar sendo aberto já tinham morrido no deserto. Aquela era uma segunda geração que precisava ver novamente o milagre de Deus. E novamente o Senhor fazendo um milagre que envolvia água. E aqui, no Novo Testamento, quando a gente começa a ver Jesus, primeira coisa, Jesus começa escolhendo discípulos pescadores. E pescadores pescam no mar, pescam nas águas. Não é verdade? E Jesus, sendo filho de carpinteiro, por que ele não começou escolhendo carpinteiros? Poderia ter escolhido carpinteiros, mas não, ele começa escolhendo pescadores, porque ele queria também trazer um ensinamento. Daqui uns dias farei de vocês pescadores de homens. Olha para você ver, tudo tem um ensinamento. Por que tudo tem um ensinamento? Porque Deus quer se revelar a nós. Amém? E como que Deus se revela a nós? Deus se revela a nós pela obra das suas mãos, que é a terra e a sua plenitude. Deus se revela a nós através das Sagradas Escrituras. E Deus se revela a nós através do seu Filho, que veio a este mundo e se fez homem. Amém? E tudo que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos, conta a vida deste Deus que se manifestou em carne, para nos trazer ensinamentos. Amém? E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre aquilo que Jesus quer nos ensinar. Por isso ele envolve as coisas naturais, ele envolve as coisas da natureza, principalmente a água. E aqui, irmãos, o que aconteceu? Jesus tinha passado um dia bem difícil, um dia cansativo, um dia que começou cedinho, antes do fato, e pregou o dia inteiro. E no final do dia, a multidão estava com fome. E Jesus faz uma multiplicação de pães e de peixinhos e alimenta aquela multidão. E já estava de tarde. E Jesus fala para os discípulos assim: entrem nos barcos e atravessem, vocês vão atravessar, enquanto eu vou despedindo aqui a multidão, porque ele já tinha alimentado o povo com curas, ele já tinha alimentado o povo com palavra,
e ele já tinha alimentado o povo com comida mesmo, porque ele multiplicou ali os pães. E Jesus estava, eu acredito que nesse momento não só Jesus, mas também os discípulos estavam cansados, vocês concordam? Depois de um dia desse, numa multidão, eles estavam cansados. E Jesus fala, entrem no barco, insistiu. Eles devem ter pensado, meu Deus, não vão entrar no barco, nós estamos querendo... Imagino, né, conjecturando, eu imagino que eles pensam, estou querendo ir para casa, deitar na minha cama, dar uma descansada, não entrar no barco. Algumas traduções falam, obrigou. Algumas traduções falam, ordenou que os seus discípulos entrassem no barco. E Jesus fala para eles assim, vocês entrem no barco, eu vou despedir o resto da multidão e vou ali no monte orar. Então, o que aconteceu? Eles entraram no barco, Jesus subiu para o monte, foi falar com o Pai, e a multidão foi embora, para casa. E eles tinham que atravessar para Betsaida. Era um outro lugar. Betsaida, a tradução significa ilha, ou casa, ou aldeia de pescadores. Então, Betsaida era um lugar onde chegavam os barcos com as pescas, tá bom? Então, eles iam para esse determinado lugar. E os discípulos, eles, nesse momento aqui, eles não questionaram nada, não. Entraram e obedeceram e foram. E Jesus foi orar. Diz a Bíblia, né, esse texto que nós lemos, que alta madrugada, de 3 a 6 da manhã é considerada alta madrugada, amém? 3 a 6. Alta madrugada, os discípulos estavam no meio do mar, ou do lago, porque tudo que envolvia água ali era chamada de mar, mesmo lago, tá? Tudo desaguava ali no mar, e tudo ali era chamado de mar. Não é igual a gente que fala lagoa tal, não. Tudo para eles, aonde tinha água, era chamado de mar, tá? Então, eles estavam no meio desse lugar. E diz a palavra de Deus, contada por Marcos, e também por Mateus, e também por João, então, por 3, né, testemunhas, que era para considerar fidedigno, que começou uma ventania. Só que esse vento, ele não soprava a favor do barco, ele soprava ao contrário, ventos contrários. E começou um vento, e começou uma tempestade, e começou algo assim, terrível, para quem está acostumado com o mar. Para quem está acostumado com a água, estava terrível aquilo ali. E eles começaram a remar. Vamos, gente, vamos remar, vamos remar. Só que não sei se vocês já tiveram a oportunidade de remar, quando você está remando contra o vento, você rema, rema, rema e não sai do lugar. Amém? Você não consegue sair do lugar. Então, eles já estavam do dia inteiro cansados, remando contra o vento e alta madrugada. Olha os fatores aí. E Jesus estava orando. Só que lá onde Jesus estava orando, ele viu que os seus discípulos estavam passando por uma dificuldade muito grande. E o que Jesus faz? Jesus, eu vou intervir, né? Vou intervir, meus servos estão ali, me obedeceram, eu vou intervir. Ele começa a vir andando sobre as águas. Imagina, tempestade, vento, cansaço. Eu não sei vocês, mas quando eu estou cansada, eu não consigo raciocinar direito, não consigo pensar direito. Então, começaram a ver, né, vamos falar que fosse como se eles estivessem tendo uma visão. Por quê? Nunca viram ninguém andando sobre água. Pensa você, isso é uma coisa que você nunca viu. Se de repente você começa a ver, né? Então eles pensaram, só pode ser um espírito, não é uma pessoa de carne e osso. Uma pessoa de carne e osso não anda sobre as águas. E o temor que eles já estavam sobre aquela situação e aquele cansaço, eles começaram a gritar. Imagina aqueles homão, tudo gritando de medo. Porque a gente que é mulher, a gente já grita mesmo, né? A gente grita por causa de barato, por causa de rato, por causa de tudo, a gente grita. Mas os homens, aqueles homãos, né? Aqueles homens
né, homens arrões ali, aqueles homens que estão acostumados com o mar, começou a gritar de pavor. Diz a Bíblia que eles estavam gritando de pavor, pensando que era um fantasma. E aí, a tradução também da palavra fantasma para a língua hebraica significa um espírito, uma aparição, uma coisa de outro mundo, mais ou menos isso. E eles começaram a gritar, gritar, gritar. Jesus já estava quase passando por eles. Quando Jesus entra no barco, Jesus fala com eles: coragem, ou não tenham medo, né? Sou eu. Olha só, sou eu que estou aqui com vocês. E imediatamente, né, o que aconteceu? O vento se acalmou antes deles. A natureza se acalmou antes dos homens. Vão guardando aí, tá? A natureza se acalmou. O vento, né, ele parou, ele cessou. E eles ficaram atônitos, porque até então eles não tinham entendido nem o milagre dos pães. Pensa para vocês verem, eles não tinham passado nem mesmo pela prova do milagre dos pães, porque o coração estava endurecido. O coração deles estava duro. Então, eles já estavam numa segunda etapa de um dia, já estavam numa madrugada, e nem a primeira situação que ocorreu durante o dia ainda não tinha sido entendida, não tinha sido compreendida, porque o coração deles estava endurecido. Não é verdade? E Jesus fala com eles para não ter medo, e vai acalmando eles naquele momento. E eles atravessam o mar, mas vocês vão observar aqui que eles não chegam em Betsaida, eles chegam em Genezaré. Fala para o seu irmão, eles chegaram em Genezaré. Ali eles o que fizeram? O quê? Amarraram o barco, né? E desembarcaram. Já estava o quê? De manhã, porque já passou a noite. Então, quanto tempo aí? 24 horas sem descanso e sem dormir. Amém? 24 horas. Amarraram os barcos. Só que quando eles amarraram os barcos, já tinha um tanto de gente lá esperando. Já tinha que tanto de enfermo, que tanto de gente para ser curado, porque a notícia corria rápido. Ah, está curando, eu vou atrás, né? E ali, quando eles chegaram, já tinha aquele monte de doente, aquele monte de maca, todo mundo já esperando, né? E em qualquer povoado, em qualquer cidade que Jesus chegava, já estava cheio de gente. Deixaram uma multidão e já encontraram outra multidão. E o que essas multidões faziam? Elas suplicavam, elas imploravam que pudessem pelo menos tocar em Jesus. Deixa pelo menos eu encostar, porque eu imagino, gente, multidão é difícil demais. Multidão, você quer chegar num lugar, né? Principalmente se a gente for menorzinha, é mais difícil ainda para a gente chegar nesse lugar. E eles pediam e imploravam para tocar no manto, nas orlas de Jesus. E a Bíblia diz que todos são todos, eram o quê? Curados, que maravilha. Amada igreja, o que nós podemos aprender nesta noite? O que o Senhor quer falar com você, comigo, nesta noite? O Senhor Jesus, Ele queria ensinar o povo, o Senhor Jesus queria ensinar os seus discípulos. E o Senhor Jesus quer ensinar você. E o Senhor Jesus quer me ensinar algumas coisinhas. O Senhor Jesus não facilita a vida dos seus seguidores. Ele não facilita. Não é porque ele não tem empatia para com a gente. É porque Ele quer nos ensinar a ser mais parecidos com Ele. E Ele não teve uma vida fácil. Ele teve uma vida muito difícil, um ministério difícil, uma missão difícil aqui na Terra. E todo aquele que quer ser seguidor de Jesus precisa entender isso. A minha vida não vai ser fácil. Porque Jesus disse, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. Ele fala aquele que quiser, ele não obriga ninguém a segui-lo. É voluntário, um coração voluntário. O nosso Deus ama o coração voluntário. Então, ele já vai falando, se você quiser me seguir, venha, né? Negue-se. Muitas vezes nós vamos ter que nos negar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos. E vamos ter que tomar uma cruz, que é a nossa, que o Senhor sabe qual é a de cada um aqui. E continuar seguindo, não dá para parar. Ele não fala, negue-se, pois, a si mesmo, tome a sua cruz e senta na beira do caminho. Não, ele fala para a gente continuar seguindo ele. E ele começa ensinando seus discípulos aqui, quando ele fala, entrem no barco. Ele está falando conosco. Entra na minha vontade. Entra no centro da minha vontade. E a minha vontade é esta para a sua vida. Aqui, no caso, era entrar no barco. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a sua vida, mas você pode perguntar ao Espírito Santo qual é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. E quando ele falar, fique atento, porque ele vai falar, entre no barco. É uma ordem que não te dá alternativa. Amém? Entra no barco. Entra no ministério que eu tenho para você. Entra no chamado que eu tenho para você. Entra no propósito que eu tenho para a sua vida. Só entra. Ah, mas eu estou cansado. Só entra. Eles tinham aqui um fator de muito cansaço. Eu posso perguntar, eu talvez vou ter várias mãos levantadas. Quem não está cansado nos dias de hoje? Cansado fisicamente, cansado psicologicamente. Todo mundo. Você só vê as pessoas reclamando. Nossa, estou tão cansado. Nossa, não tenho tempo. Nossa, estou cansado. Estamos cansados. Eles também estavam cansados. E o que vem aí primeiro, que nos chama atenção e que nos alerta, é a condição em que eles estavam. Uma condição de cansaço. Meu irmão, minha irmã, se você se sente cansado, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque o Senhor quer te ensinar. O Senhor quer me ensinar, no meio do nosso cansaço, alguma coisa. Amém? E aí, depois do cansaço, daquele cansaço, né, naquela ordem, naquela coisa, eles começam a fazer o quê? A remar. E remar é a nossa parte. Remar é o nosso, né? Como que eu vou falar? É a responsabilidade que cabe a cada um de nós. Remar. Como é que você está, irmão? Estou remando. Alguns falam, estou andando, né? Alguns falam, estou caminhando, né? Nós podemos usar, estou remando. Estamos remando. Só que você pode encontrar, no meio do mar em que você está, remando, cansado, você pode encontrar ventos contrários. Nossa, mas agora que eu pensei que eu ia dar uma descansada, que eu pensei que eu ia, agora ia, não. Estou remando e não estou saindo do lugar. Estou remando como cristão e não estou saindo do lugar. Estou remando como cristão e é só problema. Estou remando como cristão e nada. O Senhor continua ensinando você e a mim quando os ventos são contrários. Mas uma coisa eu digo, Ele está vendo. E hoje Ele não está vendo do alto de um monte, orando ao Pai. Hoje Ele está vendo assentado à direita do Pai. Você pode imaginar isso? Que Jesus está te vendo neste momento, ao lado, sentadinho, ao lado do Todo-Poderoso, o dono, o Criador, o arquiteto do universo. Jesus está sentado ali.
Já foi pago, já foi consumado. Já não precisa mais de Jesus nem olhar para cima para falar com o Pai. Agora ele só olha para o lado. Ô Pai, olha lá. Olha o meu servo lá, Pai. Olha lá, ele está remando. Já tem umas 2 ou 3 horas que ele está remando ali. Ele já não tem força. Ele está sem força. Você crê que Jesus te vê? Você crê nisso verdadeiramente? Que Jesus vê a sua luta? Você crê verdadeiramente que Jesus vê que você já está cansado? Que você já está exausto? Você crê que você vem neste culto para ouvir isto? Para Jesus dizer, olha, eu sei que você está exausto, mas eu trouxe você aqui hoje para te dizer que eu estou te vendo, que eu não perdi o controle da sua vida, que eu sei até onde você suporta. Precisamos crer, senão vamos sucumbir no meio das nossas dores, lutas, cansaços e exaustões. Precisamos entender e crer que o nosso Jesus é vivo e que Ele fez tudo o que precisava ser feito e que Ele está nos ensinando naquilo que nós estamos passando. Meu Deus, meu braço não dá mais. Eu não consigo mais remar nem mais uma vez. Senhor, se o Senhor não me socorrer, não vai dar. Estou com fome, estou cansado, estou com sono, estou no meio do mar, no meio de uma escuridão. Se o Senhor não me socorrer, Pai, eu não dou conta. E Ele vai falar, eu estou vendo. Em nenhum momento eu deixei de te ver. E Jesus, como homem, ele estava sozinho na terra. Ele sabe o que é estar sozinho. Amém? Quantas vezes nessa semana você disse, que solidão, será que ninguém vai me ajudar? Será que ninguém me entende? Será que ninguém me ouve? Jesus sabia o que era ser solitário, depois de um dia cansativo. Ele sabia o que era solidão. E Ele sabe o que é que você passa, no mais profundo, lá dentro, lá no seu interior. A igreja é isso, irmãos. A igreja é crer que Jesus é o nosso noivo, que Jesus é aquele que cuida de nós, que Jesus é aquele que está nos esperando para uma grande festa, que Jesus é aquele que está cuidando de cada detalhe, que Jesus é aquele que não perdeu o controle, que Jesus sabe que eu estou fraca, que eu não estou conseguindo. E agora vamos abrir uma parêntese aí na fraqueza, porque o apóstolo Paulo fala, né, quando sou fraco, aí que o poder de Deus faz o quê? Se aperfeiçoa na minha fraqueza. E conta-se, né, alguns casos, eu já ouvi também, eu tenho 2 cunhados que são do Corpo de Bombeiros, eles explicam para a gente o seguinte, quando a pessoa está afogando, às vezes é melhor você deixar ela perder as forças para poder salvar. Porque se você for no ímpeto para salvar a pessoa, naquele momento que ela está desesperada, é perigoso ela bater naquela pessoa que está tentando salvar e até afogar as 2 pessoas, puxar, apertar o pescoço. Então, geralmente, a estratégia é esperar a pessoa perder as forças para salvá-la. E conta-se um caso de que estavam um grupo de pessoas no mar e tinha um nadador profissional. E uma das pessoas que tinha entrado começou a afogar, e pedindo socorro. E todo mundo olhava para o nadador profissional e falava, vai lá salvar, ele está afogando. E o nadador lá, esperando. Vai salvar, ele vai morrer, você vai deixar, você sabe nadar, você consegue. Aí ele falou assim, calma. Quando o cara afundou, quer dizer, perdeu as forças, ele não conseguia mais gritar, aí o nadador pulou, foi lá e salvou o cara, trouxe ele. Aí falaram, por que você ficou esperando, você é doido? Aí ele falou assim, porque corria o risco de morrermos os 2. E assim não, assim eu salvei ele. Irmãos, às vezes o Senhor espera nós perdermos as nossas forças para nos dar a nossa vitória e para nos salvar. Sabe para quê?
para nunca mais a gente falar assim, eu me salvei sozinho. Para a gente saber, o Deus que eu sirvo me salvou dessa situação. Às vezes ele deixa nós chegarmos naquele ponto, não dou conta mais, Senhor, não tenho mais forças. E aí você se entrega, você para de fazer essa força toda, e aí é o momento que ele vai lá e te resgata, porque amor igual do nosso Deus nunca existiu e nunca existirá. Nós precisamos confiar, precisamos crer. E até que as nossas forças se esgotem, não é verdade? O Senhor está aguardando para nos salvar. Então, ali naquele momento, Deus deixou, sim, eles remarem um pouco. Deixou eles, sim, ficarem um pouco cansados. Sabe por que eles passaram por isso, irmãos? Porque o coração deles estava endurecido e eles não tinham reconhecido ainda o milagre da multiplicação dos pães. Sabe por que Deus deixa a gente passar por tanta luta? Porque a gente não reconhece os milagres que o Senhor faz na nossa vida. O coração fica duro. Deus está fazendo um milagre hoje, a gente não vê. Deus está fazendo um milagre amanhã, a gente não vê. Deus fez um milagre ano passado, a gente não viu. Vocês entendem? Deus está fazendo um milagre agora, neste momento. E nós temos, às vezes, o coração duro. Não vemos. E murmuramos. E reclamamos. Eles viram que não tinha comida para aquela multidão. Tinha um menino lá com 2 peixinhos, 5 pãezinhos. Gente, pelo amor de Deus. Alimentou a multidão inteira, ainda sobrou. E diz a palavra claramente que eles não tinham entendido o milagre. Quantas vezes, irmãos, nós não entendemos os milagres que o Senhor fez e faz na nossa vida? Só o milagre de nós estarmos respirando, nós não entendemos. Só o milagre de você poder comer, nós não entendemos. Nosso coração, irmãos, é muito duro. Ah, não, meu coração não é duro. É. Os discípulos já estavam andando com Jesus e ainda tinham coração duro. E Jesus queria ensinar. E aí foi deixando eles ficar cansados. Foi deixando eles ficar cansados. Foi deixando eles ficarem cansados. Enquanto nós não abrimos nosso coração, não amolecemos nosso coração, não paramos de murmurar, não paramos de reclamar e não entendemos que Deus faz um milagre todos os dias que nós acordamos, Ele continua ensinando. Ele continua trabalhando, Ele continua nos dando oportunidade de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo a cada dia mais. É fácil? Não. É muito difícil. Não é fácil. Meio do mar, metade, nem para lá nem para cá. Às vezes sua vida está assim, está na metade. Você não está nem no começo nem no fim. Não é? Na metade, e agora? Acontece o quê? Vai acontecer o que Deus quiser. Você não é servo de Deus? Você não entregou sua vida para o Senhor? Vai acontecer aquilo que o Senhor quiser. Vai acontecer. Porque muitas vezes nós ficamos lá no passado, ou muitas vezes nós ficamos lá no futuro, que não chegou. Não é? A crise da ansiedade. É isso. Excesso de futuro. Eu luto, tá, irmãos? Estou falando para vocês, porque estou ensinando vocês, mas eu estou trabalhando com isso. Trabalhando com essa ansiedade. Querer tudo resolvido. Mas quem vai resolver é Ele, não vai ser eu. Por que eu fico desse jeito? Eu falo, não, eu tenho que parar com isso. Então, aqui, no meio do caminho, às vezes o Senhor deixa a gente no meio do caminho. No meio do caminho. Não sai do meio do caminho. Está no meio do caminho. Quanto tempo eu vou ficar no meio desse caminho? Até eu aprender alguma coisa e o meu coração ser amolecido. Eu já contei para vocês um testemunho aqui, que um dia eu estava no Barreiro, eles estavam fazendo uma obra, construindo via shopping ali. E aí tinha um cara com, parece que é tipo um britador, quebrando um concreto. E, gente, aquilo fazia tanta força, chegava a balançar o lugar. E eu falei, nossa, meu Deus, esse concreto ali tá bem firme mesmo, estou precisando de um britador, e não quebrava.
E aí o Espírito Santo falou comigo: minha filha, às vezes eu tenho que fazer isso no coração do homem. Quanto mais duro, mais força eu tenho que fazer. O Senhor falou comigo: quanto mais duro, quanto mais falta de entendimento, mais força eu preciso fazer, para que o homem venha a se derramar, né? A entregar o seu coração totalmente rendido, totalmente entregue, totalmente confiante. Não é verdade? E essa alta madrugada? Ô, gente, que trem que você passa mal de madrugada? Oh, meu Deus do céu. Passa mal de madrugada, tudo de madrugada é pior, tudo. Não sei, parece que fica um silêncio, parece que a cidade está toda dormindo, parece que nada funciona. A madrugada é um negócio assim, difícil, silencioso. Talvez você está sentindo assim: meu Deus, parece que a minha vida está na madrugada, não amanhece. Que dia que vai amanhecer minha vida? Tem um tempão que eu estou nessa madrugada. Não é verdade? Às vezes a gente se sente assim, numa madrugada, numa alta madrugada. A gente se sente num lugar e que parece que não vai passar. E assim eles estavam. Nessa situação, eles estavam. Eles não entendiam o porquê daquilo tudo. Podia estar dormindo na minha casa, podia estar descansando, eles não entendiam. E aí Jesus, naquele momento, Jesus falou: agora eu vou intervir. Tem hora para Deus intervir na nossa situação, irmãos. Porque Ele sabe o modo e o tempo. Não é na hora que a gente quer, ou na hora que a gente pensou, ou na hora que a gente quis. É na hora que Ele sabe que vai ser bom para nós. A hora que o Senhor vai intervir na nossa vida. E aí Jesus faz algo extraordinário, faz algo além daquilo que é humano. O Senhor ali, Ele agiu como Deus, amém? Ele agiu como Deus, Ele fez algo sobrenatural. Já não era mais natural, era sobrenatural. E tudo que é sobrenatural mexe muito com a gente. A gente tem um pouco de medo do sobrenatural, né? E aí, quando Jesus ele vai andando, gente, que homem que anda em cima de água? Tem como, né? Jesus vai andando ali, pensa bem, de madrugada. Eles já cansados, eles já deviam estar até variando já, de cansaço, de medo, de pânico. E ali eles começam a ver alguém vindo na direção deles. O que eles fizeram? Começou a gritar. Tem hora que você não sente vontade de dar uns gritos? Oh, gente, sério, tem hora que dá vontade de gritar. Tem hora que dá vontade de gritar. De tanto pavor. As notícias que a gente escuta, as coisas que você escuta, incertezas, confusão, né? Ai, Jesus está voltando, será que é hoje, será que é amanhã? Não, agora o Irã está pegando fogo lá, não sei quem, Israel, Estados Unidos, o petróleo subindo, o petróleo descendo. Gente, é tumulto demais com a cabeça só. Dá vontade de você sair gritando, de tanta falta de paz. Não é verdade? Mas nós não precisamos gritar, porque quem vem na nossa direção para nos tirar de todo pavor é o nosso Salvador, Senhor Jesus. É Ele que vem na sua direção, Ele que vem na minha direção. Não precisamos ficar apavorados. A igreja vai subir, não vai? Glória a Deus, vai subir. Nós não precisamos saber tempos. A Bíblia diz: não nos compete saber tempo, nem dia, nem hora. Não nos compete, somente ao Pai. Quem está vindo na direção daquele que verdadeiramente nasceu de novo, é o Salvador da nossa alma, da nossa vida, que foi para o Pai preparar lugar, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu irei e prepararei lugar para vós. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
precisamos voltar para a Bíblia, precisamos voltar a ler a Bíblia, precisamos voltar a ler o que Jesus falou, precisamos voltar a acreditar no que Jesus falou, para que não venhamos a dar grito de medo, de espanto, porque nós somos salvos e fazemos parte deste rebanho, e a nossa vida está nas mãos dele. E eu falo isso para mim todo dia. Não assusta com isso, não. Você não é servo de Deus? Você não nasceu de novo? Você não entregou sua vida nas mãos do Senhor? Não olha para cá, não olha para o vento, não olha para a tempestade, olha para Jesus. Na hora certa, Ele fará aquilo que tem que fazer. Então, esses gritos de medo, irmãos, é por isso, é porque nós pensamos que estamos vendo fantasmas, aparições, pensamos que estamos vendo coisas ruins, e na frente dos nossos olhos espirituais, nós precisamos, pela fé, ver o nosso Deus, que nos pega pela mão e que nos salva. E o interessante é que ele entra no barco e primeiro ele acalma o vento. Vocês perceberam aqui? Primeiro o vento obedece primeiro do que o homem. A natureza obedece a Deus primeiro que nós, sabia disso? O mar tem limite, não tem? Ele passa de lá? Não passa. O sol, ele nasce e se põe todo dia, não é? É ou não é, irmãos? A Terra, eu estava vendo aquele negócio dos astronautas lá, a coisa mais incrível, né? Que eles ficaram um tempo da parte de trás da Lua, onde, né, a gente não tem como ver, né, a parte de trás da Lua, e eles observando a Terra, ela faz a rotação certinha, 24 horas e 365 dias em torno do Sol, sem parar. Sabe o que é isso? Obediência ao Criador. Aleluia, obediência àquele que mandou. E nós, o Senhor fala, não faz isso, a gente vai lá e faz. Nós, o Senhor fala, o seu limite é aqui, a gente vai lá e passa do limite. Nós, o Espírito Santo, fala assim, olha, não fala mal do seu irmão, a gente vai lá e fala mal do irmão. Não é verdade? Nós, o Espírito Santo, fala assim, perdoa, a gente não perdoa. Nós passamos dos limites e precisamos o quê? Ser cheios do Espírito Santo para ser controlados por Ele, para que nós consigamos viver no Espírito e não na carne. Porque a luta é a carne contra, né, o Espírito contra a carne. Elas militam umas contra as outras. Então, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para vencer tudo isso. E quando ele acalmou os ventos, é automático. Se Deus tira o nosso problema, nossa preocupação, o que acontece com você? Você começa até a dormir, né? Resolvi o problema hoje. Graças a Deus, eu resolvi um problema, hoje eu vou dormir. Irmãos, ontem eu dormi bem só porque eu pintei um negócio, uma escadinha lá em casa, que eu queria pintar já tinha um tempo. Só porque eu pintei a escadinha, eu dormi até melhor. Eu falei, nossa, pintei a escadinha, agora eu vou dormir. Porque a gente é assim, né? Então, assim, quando Deus resolve o nosso problema, aquilo que está nos preocupando, a gente relaxa, a gente descansa, a gente consegue dormir. E assim Jesus fez, Jesus acalmou, Jesus tirou aquilo que estava causando aquele medo neles, aquele pânico, né? Acalmando eles naquele momento. Ficou junto com eles. O Senhor Jesus quer ficar comigo, quer ficar com você, quer ficar lá no seu quarto na hora que você ora. Sabe aquela horinha que você ajoelha, que você ora? É Jesus está lá, Ele quer ficar com você. Ele quer que você esteja com Ele. E a gente muitas vezes troca Ele por tantas coisas, não é? Ele quer ter comunhão, né? Ele quer entrar ali na sua luta, na sua dificuldade. Aí Ele entrou no barco. Ele quer entrar no seu barco. Ele quer entrar no meu. Ele quer nos acalmar. E aqui tudo foi explicado, né? Devido ao coração. E
que me chamou atenção? Eles não chegaram no destino, que era Betsaida. Eles chegaram em outro destino. Eles chegaram em Genezaré. Eu falei para Deus, Senhor, não entendi isso aqui. Os ventos levaram eles para outro lugar. Amada igreja, não se preocupe se às vezes você tem um plano de chegar a um lugar e Deus te manda para outro lugar. Ou algo aconteceu no meio do caminho e te conduziu. Ah, mas eu não queria vir para cá, estou indo para lá. Esse vento me levou para lá. Até o vento, até o destino, se for mudado, está no controle de Deus. Porque nós fazemos planos, mas a resposta vem do Senhor. A resposta vem do Senhor. Então, às vezes, irmãos, por isso que a gente fica frustrado, porque a gente chega a destinos que não estavam nos nossos planos. A gente chega a destinos que não era aqui que eu ia vir, eu ia atravessar esse mar, eu ia para outro lugar, não era aqui. Mas o vento me jogou para cá, e está tudo bem, porque eu vou descer e vou amarrar o meu barquinho, ali mesmo, aonde Deus sabe de todas as coisas que estão acontecendo comigo. Desce, irmão, amarra seu barquinho, mesmo que o destino não foi aquele que você programou, aquele que você imaginou, confia em Deus. Confia. Desce e amarra o seu barquinho. Aonde? Na vontade perfeita e agradável de Deus. Porque Ele está conosco, Ele está com a igreja. Não é verdade? E apesar do destino ter sido outro, a região era a mesma. Glória a Deus. Apesar do destino das nossas vidas, muitas vezes, ser outro, que não estava nos nossos planos, a região é a mesma. Somos moradores do céu. Amém? A região é a mesma. Estaremos no lugar e na hora certa que o Senhor tem para cada um de nós. E isso vai acalmar a sua mente. Vai acalmar seus pensamentos. Porque, mas eu não queria, eu ia descer, era lá, eu queria, era lá. Aquele vento me atrapalhou. Se não fosse aquele vento, eu não estava aqui. Não é assim que a gente faz? Mas se não fosse, se isso não tivesse acontecido na minha vida, eu estaria assim, assim, assim. Desce e amarra o seu barquinho, aonde Deus permitiu você chegar, com vida, amarra ali o seu barquinho. E para concluir, né, a nossa mensagem, né, eles ali desembarcaram, amarraram o seu barquinho e ainda tinha uma missão. A igreja tem uma missão, ser cheia do Espírito Santo para curar todos os enfermos, todos aqueles que estão doentes, todos aqueles, porque o são não precisa de médico, e sim o doente. A sua missão continua. A sua missão, 24 horas depois, precisou pedir renovo. Eu acredito que depois daquela coisa maravilhosa ali, já renovou. Já renovou todo mundo, já está todo mundo novo, não é verdade? E ali houve o quê? As meninas não cantaram? Vamos clamar, aviva-nos, não foi? Aviva-nos, vamos clamar, aviva-nos. E como que a gente é avivado? Quando algo de Deus sobrenatural, extraordinário acontece em nossas vidas e renova nossas forças e renova a nossa fé. Porque eles desceram e já tinha uma multidão esperando. E o mundo é uma multidão, esperando por você, esperando por mim, esperando por nós, para que nós venhamos fazer o nosso trabalho, que é, através do Espírito Santo, levar a alegria, levar a paz, levar a salvação, levar cura, levar libertação àqueles que precisam, que necessitam. Ah, irmã, mas então a minha vida agora vai ser assim, eu vou ficar virado 24 horas? Vai. Você vai ficar 24 horas virado, porque você é soldado do reino dos céus. Você não é qualquer soldado.
Você não tem qualquer general. Você tem aquele que conhece as suas forças e sabe por que te chamou, e sabe por que te escalou, e sabe que você vai dar conta, com a graça e com a misericórdia dele, você vai dar conta. Mesmo que você perdeu as forças e ele teve que te salvar, quando chegar lá na praia, suas forças serão renovadas, para a glória do nome do Senhor. E muitos pedem para tocar pelo menos na orla. Muitos, pelo menos num pedacinho. Irmãos, nós temos Jesus inteiro. Glória a Deus. Nós adoramos aqui em cima um Jesus inteiro, Ana. Inteiro. Inteiro. E muitos estão pedindo pelo menos na beiradinha. Né? É isso que estou à porta e bato, né? Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor, ele quer cear com você, comer com você, estar com você na sua mesa, estar com você ali no seu quarto, estar com você no seu carro, no seu trabalho. Tudo você pode chamar o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para estar com você, porque ele é inteirinho nosso. Ele é inteirinho nosso. Quando você o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida, o Pai Todo-Poderoso lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. E vocês são filhos de Deus. Vocês têm o Pai. Glória a Deus. Entenderam a mensagem? Entenderam o que o Senhor quis falar com cada um de nós? Né? Não vai ser tudo do jeito que a gente pensou, do jeito que a gente planejou. Não vai ser tudo do meu jeito, da minha forma. Vai ser da forma que o Senhor quiser. Que os nossos corações possam ser amolecidos, sabe, irmãos? E que nós possamos receber a intervenção divina nos momentos mais difíceis da nossa vida. E já são 8h34. E eu queria pedir, né, as irmãs para cantarem uma canção. Queria pedir à igreja que adorasse o Senhor, ficasse de pé. Se você está cansado, irmão, fala para o Senhor: Deus, estou cansado.